Boa tarde a todas, todos e todes. É um prazer contar com a presença virtual de vocês no 8º Seminário de Pesquisa e Integração em HPS, realizado pela representação discente do Programa de Pós-Graduação em Educação, História, Política e Sociedade da PUC São Paulo. Nessa 8ª edição, o tema do evento é Educação, Gênero e Identidade. O objetivo foi de apresentar as pesquisas realizadas no programa sobre a intersecção das categorias de gênero e diversidade, assim como debater o assunto com quem o pesquisa e com especialistas. Meu nome é Raquel, sou doutoranda do programa e é uma honra mediar essa mesa que vai tratar do tema de mulheres na política com a participação da Muna Zen, assistente social pela FMU e pós-graduada pela PUC São Paulo, foi chefe da Secretaria Particular da Prefeitura Municipal de São Paulo no mandato do Governo Democrático Popular de 89 a 92 e atualmente é assessora de Luiz Erundina. Também participará conosco Juliana Cardoso, educadora e ativista de movimentos sociais, presidiu a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de São Paulo, sendo eleita 2 vezes vereadora em São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores. Karina Vitral também estará conosco, ex-presidenta da União Nacional dos Estudantes, a UNE, vice-presidenta do Instituto E Se Fosse Você, e pré-candidata a vereadora em São Paulo pela bancada feminista do PCdoB. A Maria Clara Araújo também participará conosco, ela é graduanda em Pedagogia pela PUC São Paulo, integra o núcleo INANA de Pesquisa e Investigação de Teorias de Gênero, Sexualidades e Diferenças e é assessora parlamentar na Assembleia Legislativa de São Paulo, pela mandata quilombo da deputada Érica Malunguinho. Muna, Juliana, Karina e Maria Clara, muito obrigada pela presença de vocês e bem-vindas. Fiquem à vontade para eventualmente integrar elementos da trajetória de vocês e da luta pela proposição de pautas feministas relativamente a esse tema mais amplo que é a participação de mulheres na política, na fala de 15 minutos para considerações iniciais que cada uma terá. Na sequência, a gente vai dar início ao debate mediado pelas perguntas que a gente receber. E a quem está nos acompanhando, por favor, não deixe de enviar suas perguntas pelo chat durante o período das falas para que a gente possa organizar para o segundo momento da mesa. Sem delongas, então, eu passo a palavra para a Muna. Muna, é com você. Boa tarde a todos, a todas. Eu quero agradecer demais a esse convite, dizer da importância de uma universidade como a nossa, eu como ex-aluna também, no mestrado, não é? De provocar uma discussão tão importante como esta, num momento singular como esse que nós, brasileiros, e a comunidade internacional está vivendo. Nós estamos vivendo em plena pandemia, uma coisa nova, uma coisa que nos traz muita insegurança. Nós não sabemos o dia, como é que nós vamos viver, não é? Então, traz muito medo, muita insegurança, muitas doenças emocionais, psíquicas, físicas. Então, nós estamos num momento que esse Covid está atingindo em grande escala as mulheres. As mulheres que, historicamente, foram atingidas pelo silêncio, pela violência e pela morte. As mulheres conviveram com a desigualdade, historicamente, com a desigualdade em acesso, desigualdade salarial, desigualdade na relação familiar, no seu direito de ir e vir no espaço urbano, né? Quantas mulheres, tão recentemente, são atingidas no seu direito de ir e vir dentro do metrô, do trem, do ônibus, no espaço urbano. A pandemia revelou isso, acentuou isso, ela trouxe uma evidência muito maior e ela mostrou para nós, principalmente da sociedade brasileira, que a pandemia tem nome. Ela tem nome, ela tem endereço e ela tem cor. Ela é negra, ela é periférica e ela é do gênero feminino. Então, estas são as reflexões das quais nós devemos trabalhar quando nós discutimos o empoderamento da mulher. Nós estamos discutindo aqui com uma classe eminentemente feminina,
Uma classe que, historicamente, diz que entrou no mercado de trabalho para complementar renda. Como complementar renda? As educadoras, na sua grande maioria, são as provedoras do orçamento do lar. São as mulheres que seguram, com seus parcos salários, a realidade de uma família dentro de uma pandemia como essa que nós estamos vivendo. Numa pandemia onde o Estado chegou muito tarde, porque nós poderíamos evitado estas mortes, muitas dessas mortes são evitáveis, se o Estado realmente tivesse tomado providências de proteção, chegar antes da pandemia, porque os outros países da Europa já tinham vivido esta realidade. E aí oneram brutalmente as mulheres, oneram os idosos e oneram as crianças. Nunca aconteceu no Brasil um índice de violência doméstica tão grande como agora que nós estamos presenciando, porque as próprias famílias não se conheciam. As mulheres começaram a viver muito mais com o agressor. E as medidas públicas institucionais cada vez mais reduzidas. Pouco se investe para proteger, combater esta violência contra a mulher. Ao contrário, nós presenciamos, no caso dessa menina que foi estuprada, o Estado querendo tratar essa menina sem sua dignidade, sem o seu direito de optar, sendo uma coisa de um conceito fundamentalista. Então, nós, da educação, temos uma responsabilidade enorme nesse momento, muito grande, de reencantar e de resgatar a dignidade e a identidade feminina. Porque a identidade feminina, em momentos de crise, elas são sempre ameaçadas. O primeiro corte sempre vem em direção ao gênero, no interesse, no compromisso, dialogar com os valores mais atrasados da humanidade, que é a violência contra a mulher, a violência contra o negro, a violência na comunidade LGBTQI e na violência dos quilombos, na violência dos indígenas, daqueles que não dialogam com o atraso. Porque o que está colocado aí é o diálogo com a violência, é o diálogo com a morte, é o diálogo com o poder público, contra o poder público, contra a coisa pública, contra o direito universal, como é o SUS, contra o SUAS, que é um direito universal público também. Com a PEC da morte, eles tentaram sufocar a educação e a saúde. Mas os bravos resistentes, funcionários públicos, que historicamente foram humilhados, desconsiderados, violentados, seguraram essa pandemia. Quem segurou essa pandemia? A enfermagem, que aqui eu quero me solidarizar com seus familiares, seus colegas de trabalho. Morreu mais enfermeiro, enfermeira no Brasil que em qualquer país do planeta. Estas são as condições de trabalho que querem nos oferecer pós a pandemia? Qual é a relação apresentada pelo poder institucional da cidade, maior cidade do nosso país, tanto no município quanto no estado, em relação a adequar a educação? As reformas, quais as reformas que foram feitas? Quais as janelas a mais que foram colocadas? Quais as pias que foram colocadas? Quais as acessibilidades que foram colocados? Quais o sabonete, que é um instrumento básico para combater essa pandemia? Muitos e muitas escolas não têm sequer um sabonete, sequer a necessidade, os equipamentos básicos para uma criança num banheiro para ela poder se limpar. Querem atribuir tudo para a escola.
mas não se atribui o orçamento para a escola. Eu fiz parte de uma gestão aqui na cidade de São Paulo, que nós tivemos o privilégio de ter o professor Paulo Freire e o professor Mário Sérgio Cortella como secretário da Educação do município. E uma das primeiras atitudes do professor Paulo Freire, com a ex-prefeita Luísa Erundina, foi levar para a Câmara Municipal o orçamento de 30% de investimento para a educação no município. E por que 30%? Porque se entendia que a educação do município tem o papel e o dever de reparar a dívida social que esse município tem com os filhos e filhas dos trabalhadores dessa cidade. Este momento requer muito mais compromisso, porque nós temos que ter uma escola que vai ter que ter a mediação, uma escola que tenha a escuta e uma escola que possa acolher com condições de capacitação, porque a nossa criança hoje sonha com a morte. A nossa criança hoje fala da morte. Essa escola tem que estar preparada para acolher essa criança, para receber essa criança, para criar um elo de confiança com essa criança, para que essa criança possa, sim, fazer essa travessia em condições melhores, sem esses traumas dos quais estão colocados nesse período de pandemia, porque ela está presenciando a perda de seus familiares, a perdas de vizinhos, a perdas de coleguinhas, ou de pais, mães de coleguinhas, de educadores e educadoras, de cuidadores. Então, este é um momento que a gente precisa de mais de uma escola aberta, de uma escola acolhedora, como o professor Paulo Freire dizia, de uma escola bonita, de uma escola que tem uma boa merenda e uma escola que cuida de quem cuida. Os educadores têm que estar muito bem cuidados, muito bem tratados, para que eles possam dar também conta desta situação. Eu tenho presenciado, antes da pandemia, andei em muitas escolas, os professores adoecidos, os professores tristes, eles sem muita esperança. Então, isso requer uma unidade de todos nós, educadores, professores, familiares, comunidade, toda a nossa rede. A nossa rede tem que estar completamente envolvida, acreditando que nós vamos superar isso, mas nós vamos superar isso nenhum soltando a mão de ninguém. Nós vamos superar isso empoderando, sim, as mulheres. Nós precisamos de mais mulheres no espaço de poder, mas não qualquer mulher. Mulher com cabeça de homem, nós temos que esperar que ela desperte e conheça um outro compromisso. Nós queremos mulheres que realmente se comprometam com uma construção de políticas públicas para combater a falta de vaga, para combater a falta de creches, para combater o não acesso à mulher igualmente ao homem. Nós estamos falando de um país onde a mulher tem 3 diplomação mais que o homem, e mesmo assim essa mulher ganha 30 ou 20% a menos que o homem. Isso quando se trata de uma mulher branca. Quando se trata de uma mulher negra, esta mulher negra ganha menos ainda do que a mulher branca. E além dela ganhar menos do que a mulher branca, ela tem menos oportunidade de acesso aos espaços de poder. Então, quando se trata de uma mulher deficiente, a gravidade é muito maior. E quando se trata de uma mulher, hoje na terceira idade, que nós temos o compromisso e o dever de romper esse preconceito. Porque quando a gente tem um preconceito em relação a qualquer mulher, a qualquer ser humano, a gente não está vendo a dignidade dessa pessoa. E você tira a humanidade dessa pessoa. E quando você não sabe lidar com a dignidade, com a humanidade de uma pessoa, você está contra
o processo civilizatório, está contra o momento contemporâneo. E o momento contemporâneo, para que nós possamos fazer essa travessia, nós temos que dialogar com os valores da humanidade, com os valores da dignidade e com os valores da paridade de gênero e dos múltiplos gêneros. Eu estou vendo que meu horário está acabando, é isso? É? Isso, você tem mais 5 minutos. Ah, tem mais 5 minutos. Fica tranquila, ainda tem um tempo. Maravilha. Eu quero Pode dizer seguir. aqui de quanto as mulheres pesquisadoras, quanto as mulheres no sistema do SUS asseguraram esta pandemia. Quem segurou essa pandemia foram as mulheres na ciência, as mulheres na tecnologia, as mulheres na educação, na medicina, na assistência, as mulheres que fazem a limpeza, a segurança no hospital. Um hospital sem auxiliar, um hospital sem a enfermagem, um hospital sem a faxineira, não é nada. E estas mulheres, infelizmente, ainda são invisíveis. Essas mulheres são invisíveis, inclusive, por outras mulheres. Eu me lembro uma vez com o professor Paulo Freire, nós estávamos num seminário e uma mulher veio e ofereceu um café para ele. E ele perguntou se ela tinha estudado. Ela disse para ele, professor, eu nunca entrei numa sala de aula. Isso foi a morte para ele e para a Erundina. Então, o nosso olhar é um olhar de perceber aquilo que, às vezes, a pessoa está dando sinal. O nosso aluno está dando sinal. O nosso parceiro de trabalho está dando sinal. E o nosso cotidiano nos absorve tanto que a gente não observa esses sinais. Se a gente começar a aproveitar essa pandemia para observar os sinais de dor, de sofrimento, de angústia, de incerteza, nós vamos nos ajudar, porque todos nós estamos nesse momento assim. Ninguém tem a certeza. O desemprego nesse país está enorme. A falta de perspectiva é muito grande. E nós temos um governo que não apresenta para nós aquilo que nós precisamos para educar as futuras gerações, para deixar o legado do professor Anísio Teixeira, Paulo Freire, para muitos e muitas. É isso que nós queremos, essa educação que emancipa, essa educação que reforça a identidade de uma mulher negra, reforça a identidade de uma mulher trans, reforça a identidade de uma mulher LGBTQI. Então, eu quero desejar a esse congresso muita reflexão. Tudo que está acontecendo exige da gente muita reflexão, porque nós não voltaremos àquele novo normal. Não existirá esse novo normal. O novo normal será construído com os nossos filhos, nossos netos, nossos colegas de trabalho, com os nossos usuários, e cada um de nós vamos descobrir uma saída. Não poderemos ter angústia. Não deveremos ter angústia de apresentar resultados logo, porque o resultado maior é a resistência. Porque aonde nós estamos conseguindo não ser um número do Covid. Para isso, nós vamos precisar adaptar essas escolas, nos adaptar nossas famílias, adaptar nossos relacionamentos, familiares, não familiares, profissionais, não profissionais, para que nós possamos enfrentar a médio prazo uma nova construção. Eu espero que essa nova construção seja uma construção que proteja as mulheres solos, quantas mulheres mães, meninas, jovens, que não têm uma proteção social. Nós precisamos, sim, de uma renda básica, porque nós estamos lidando agora, meus companheiros e companheiras, educadores e educadoras, com a fome. Nós estamos com 10 milhões de pessoas passando fome. Fome tira a dignidade, fome mata. E nós não podemos
aceitar esse retrocesso num país que é a oitava economia. Nós não podemos aceitar o arroxo, nós não podemos aceitar a torneira fechada para a educação. Nós precisamos de uma educação que acolha, que tenha a melhor merenda, que tenha melhores professores e professoras, melhores trabalhadores e trabalhadoras, porque assim nós vamos reparar a dívida social com esses filhos, a maior parte dos filhos dos trabalhadores e trabalhadoras. Eu tenho esperança, porque eu tenho um modelo. O meu modelo foi o governo da Luísa Erundina. E eu acredito nesse modelo. Eu acho que todos nós que estamos aqui nesse congresso, parabéns aos organizadores e organizadoras por trazer essa oportunidade de reflexão nesse momento de muita dor, de muito luto na sociedade brasileira, que não precisava estar passando por isso. Se a gente tivesse autoridades competentes e comprometidas com a vida de muitos que se foram, que não precisava ter ido. Muito obrigada e fico aqui para o debate. Um abraço afetuoso e de esperança a todos e todas. Mona, muito obrigada pelas considerações importantes que você traz sobre o momento que a gente está passando de acirramento das violências e pelo reencantamento, bem como a resistência que você motiva na sua fala. Eu aproveito para passar a palavra para a Karina, agradecendo a ambas. Karina, com você. Obrigada, Raquel. Queria agradecer o convite, parabenizar por esse seminário incrível. Quero dizer que a luta da pós-graduação, dos pós-graduandos e a representação discente, né, do programa organizado nesse seminário, que reflete nesse seminário, na verdade, uma luta que a representação discente do programa também faz no dia a dia, em defesa das bolsas, em defesa da pós-graduação, da verba para a ciência, é muito importante, né? Esse momento que a gente vive precisa que os estudantes, que os pós-graduandos, que a educação, que a pós-graduação, que a ciência esteja de pé em luta para a gente resistir aos tempos sombrios que a gente está passando. Bom, eu acho que é muito legal a gente ter pessoas tão diversas, porque eu acho que a gente consegue também abordagens distintas. Então, eu vou tentar dar uma abordagem diferente para esse tema. Primeiro, eu queria começar com algumas reflexões e algumas perguntas, né? Nós que entendemos essa sociedade como ela está aí, é uma sociedade capitalista, uma sociedade patriarcal, nós devemos nos perguntar, primeiramente, quando a gente fala da questão de gênero, sempre foi assim, né? Os sexos biológicos sempre foram distintos socialmente, os gêneros socialmente distintos, né? Não, a pergunta é, não, nem sempre foi assim, né? Em outra sociedade, há muito tempo, que os historiadores chamam do comunismo primitivo, a vida em sociedade, ela tinha a divisão de tarefas e a divisão de trabalho na sociedade organizada de forma distinta. Então, desculpa, gente, pelos latidos, o home office tem dessas coisas. Vamos lá. Então, a vida em sociedade, naquela sociedade, era dividida as suas tarefas entre os gêneros de forma bastante diferente. Naquela época, a sociedade se organizava de forma nômade, ou seja, foi antes da Revolução Agrícola, onde a sociedade se tornou sedentária, então era nômade. A reprodução era coletiva, ou seja, o sexo, né, se fazia, não existia a instituição do casamento, a reprodução, ou seja, os filhos e as filhas daquela sociedade eram coletivos, o trabalho era coletivo, né? E nesse momento, quando acontece a Revolução Agrícola, a sociedade se assenta num território e surge a propriedade privada, é quando a gente consegue entender também e perceber o surgimento do patriarcado e as instituições que eles influenciam também em existir. São instituições que são intimamente ligadas com a existência do patriarcado, que é, né, a família,
o casamento, a monogamia. E por que eu estou falando disso para falar de política, né? Porque, na minha opinião, a gente precisa, nós, enquanto mulheres, ou nós que estudamos essa sociedade e queremos a participação de mais mulheres na política, precisamos ir na raiz da questão também para entender como é que essa cultura política de não participação das mulheres foi criada. E por que esse contexto histórico que eu quis também desenhar aqui, ele é importante para a gente entender os dias de hoje? Porque na criação, no surgimento do patriarcado e dessas instituições correlatas que eu mencionei, o espaço privado foi o espaço reservado às mulheres. E o espaço público foi reservado aos homens. Isso de forma geral, mas a gente pode relacionar isso, por exemplo, com o trabalho, né? O trabalho privado, o trabalho doméstico, o trabalho dos cuidados foi reservado às mulheres e o trabalho público, as engenharias, as ciências, foi destinado aos homens. O que a gente está falando aqui, o que eu estou falando aqui, tem a ver com o conceito da divisão sexual do trabalho, né? Onde o trabalho passou a existir trabalhos socialmente destinados aos homens, trabalhos socialmente destinados às mulheres. E dentro disso, a gente pode generalizar que o espaço pertencente às mulheres é o espaço doméstico, é o espaço privado, e o espaço pertencente aos homens é o espaço público. Isso tem tudo a ver com a política, né? Porque a política, ela é essencialmente um lugar do espaço público. Ela é essencialmente o lugar da luta pelo bem comum. É essencialmente o lugar da governança dessa sociedade. É um lugar de poder. E os lugares de poder foram alijados das mulheres, né? Foram reservados historicamente aos homens. E por isso, essa reprodução da sociedade está fazendo com que as mulheres cotidianamente também se afastem do fazer político. E aí, a gente precisa colocar qual é as consequências das mulheres do patriarcado, do afastamento das mulheres da política, né? Que primeiro, né? A Michelle Bachelet, por exemplo, ela tem uma fala que eu acho muito emblemática, né? Ela que foi presidente do Chile e hoje é comissária internacional, né, da ONU, e ela tem uma fala muito emblemática, na minha visão, que quando uma mulher entra na política, muda as mulheres. E quando muitas mulheres entram na política, muda a política. Eu acho que aqui tem duas dimensões muito importantes que eu queria abordar no meu lugar de fala, que é uma mulher que rompeu com essa estrutura patriarcal para se desafiar a um espaço público, né? Eu queria primeiro falar da primeira parte da fala. De fato, a Michelle Bachelet tem uma razão quando ela diz que uma mulher que entra na política muda as mulheres. E eu estou falando isso porque eu acho que nós estamos numa geração, na fase da geração que está vendo muitas mulheres entrarem na política. Mas eu acho também que essas mulheres precisam se desafiar a um novo fazer político, a criar uma forma de fazer política. Porque por muito tempo, né, não basta que a gente chegue até os espaços de poder se as estruturas de poder também foram construídas pelo patriarcado, também foram construídas pelo gênero masculino, com o seu fazer político, com as suas características, que são marcadas, sim, pela violência, são marcadas, sim, por um confronto. Eu estou dizendo isso porque a primeira atitude de uma mulher que entra na política, também uma outra frase que representa muito isso é aquela frase do Che, né?
endurecer sem perder a ternura. A primeira coisa que a gente faz quando a gente entra na política é ter que endurecer. Ter que endurecer para sobreviver numa sociedade doente, né? Sobreviver numa sociedade e num ambiente político hostil, sobreviver uma série de violências que nos são cometidas, e eu estou falando das mulheres em geral, mas se as mulheres, se a gente estiver falando de uma mulher pobre, essa opressão é ainda maior. Se a gente estiver falando de uma mulher negra, essa opressão ainda é maior. Se a gente estiver falando de uma mulher LGBTQI+, essa opressão é ainda maior. Então, o nosso primeiro ato é um ato de endurecer para sobreviver nesse ambiente, mas é preciso também não perder a ternura no sentido de também colocar a sensibilidade que se tem para sentir a dor do outro, a empatia que se tem para sentir a dor do outro e fazer uma política completamente diferente. Eu acho que a gente tem vivido, a nossa geração tem vivido e tem visto e aprendido com muitas mulheres que vieram antes da gente, mas construído um fazer político distinto, que é um fazer político coletivo, é um fazer político da participação, é fazer um fazer político da coletividade, é mudar a cada um de nós, enquanto agentes políticos, para transformar a política. E aí eu venho à segunda parte da fala da Bachelet, que é muitas mulheres na política também mudam a política. E o ambiente da política é um ambiente de violência, né? Porque quando uma mulher rompe esse sistema patriarcal e se desafia a chegar no poder, ela sofre inúmeros tipos de violência. A subestimação, que ela é uma característica do patriarcado, mas quando você tem uma ocupação diretamente ligada à sua capacidade de liderança, sua capacidade intelectual, isso é muito, muito presente. A violência... Oi, Raquel. Quanto tempo eu tenho? 5 minutos. Fica tranquila, obrigada. Quando a gente... a violência física, né? A violência com o seu corpo, né? O fato que a sociedade brasileira ainda lida com as mulheres políticas, se ela é feia porque ela é feia, se ela é bonita porque ela é bonita, qual é a roupa que tem que vestir, qual é o... Né? São questões sobre a aparência e a objetificação do corpo da mulher, que são questões que não aparecem em políticos do gênero masculino, né? Então, acho que a superação da violência política é uma questão fundamental para que a gente consiga transformar o ambiente da política. E eu quero terminar falando de esperança, né? Porque eu sou daquelas pessoas que acredito que política não é só se candidatar, política não é só se filiar a um partido político, isso também fazem parte, são coisas boas da democracia, mas política, ela também é a vida em sociedade, é a organização comunitária, nos movimentos sociais, nos sindicatos, nas organizações políticas em geral. E eu acho que nós temos uma boa notícia, né, uma boa geração para entregar o Brasil, para assumir a política, os rumos do nosso país, né? É crescente o interesse das mulheres com a participação política. Se a gente olhar as estatísticas, são coisas tímidas, mas a minha impressão é que existe um caldo de efervescência que ainda vai se refletir nas estatísticas, né? Nós precisamos ter políticas públicas, como as cotas, como o financiamento das candidaturas femininas, como o financiamento das candidaturas negras, todas essas políticas que podem mudar estruturalmente e nos diminuir, né? E diminuir a desigualdade de oportunidades para chegarmos nos espaços de poder. Agora, a minha impressão é que também nós temos um caldo de efervescência da luta feminista, desde
a primavera feminista, passando pelo Ele Não, passando pela resistência ao governo Bolsonaro. É só a gente pensar, né, gente, que se a gente olhar as estatísticas sobre a aprovação desse desgoverno que é o governo Bolsonaro, a gente vai ver que as mulheres têm mais rejeição ao governo Bolsonaro, as mulheres votaram menos no Bolsonaro do que a sociedade em geral, ou seja, o que eu quero dizer é que as mulheres são um público-alvo de políticas públicas muito importantes, as mulheres são agentes políticos fundamentais na transformação e na resistência nesse momento político, e nós vamos ter um feminismo cada vez mais transformador. Acho que as gerações das feministas, das educadoras, das pessoas que formularam, as pioneiras do feminismo, que nos ajudaram a chegar a essas formulações, a essas reflexões, elas foram muito importantes. As teóricas que nos fizeram chegar até aqui. As mulheres que cotidianamente construíram o feminismo brasileiro e que construíram as várias ondas do feminismo brasileiro que nos trouxeram até aqui foram muito importantes. Agora, eu acho também que cabe a essa geração transformar esse feminismo em diversas cores, numa diversidade, porque é a diversidade do povo brasileiro, é a diversidade das mulheres brasileiras. Um feminismo que inclua a todas e a todos, um feminismo que inclua as mulheres brancas, as mulheres negras, as mulheres indígenas, um feminismo que inclua e consiga dialogar com as mulheres populares, que consiga traduzir todos esses conceitos na luta real, na luta sentida pelas mulheres que têm a opressão não só do gênero, mas a opressão de classe, a opressão de raça. Então, acho que eu queria terminar a minha fala dizendo isso, que eu penso que essa nova onda do feminismo, essa nova geração tem muito a contribuir para a transformação da política, a transformação do Brasil. E acho que a gente tem muita luta e trabalho pela frente. Acho que a universidade ela é fundamental para nos ajudar a construir esse feminismo. Obrigada. Maravilha, Karina, a gente que te agradece, muito obrigada pelas questões que você traz sobre uma outra divisão possível do trabalho, contra a cultura da política de não participação das mulheres e por um outro fazer político que é coletivo. Obrigada por essas colocações. Obrigada também pela fala de esperança e eu agradeço tanto as suas colocações quanto a participação da Juliana, para quem eu passo a palavra agora. Obrigada, Juliana. Olá, pessoal, boa tarde, companheiras e companheiros, o público que está aqui nos acompanhando. Muito, muito, muito obrigada por essa oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui com companheiras como a Muna, como a Karina, como as outras oradoras que vão estar aqui conosco. E eu acho que esse momento é importante, sim, a gente falar sobre a relação das mulheres na política, mulheres nos seus locais de trabalho, mulheres pela busca de direito, mas em especial a gente vai falar um pouco a partir desse nosso encontro sobre as mulheres na política, né? E falar sobre isso é um tema tão debatido, que está nesse momento tão debatido fora dos círculos feministas, né? E claro, dos movimentos de mulheres. Desde o período da democração do nosso país. A gente, inclusive, vê fotos, né, dos parlamentos repleto de homens, e homens brancos, né, e muito poucas mulheres. E, claro, a gente sabe que isso, quando bate o olho, a gente fica escandalizado, né? Mas, infelizmente, isso cada vez mais está sendo... Uma boa parte da nossa população se naturaliza, né? Que enxergam, às vezes, que essas fotos são normais. E não pode ser normal, né? A gente também está acompanhando que tem muitas campanhas de instituição, como o Tribunal Superior Eleitoral, o Ministério Público, por exemplo, que procuram discutir essa realidade e propor as mudanças para superá-lo, né? Mas é preciso lembrar que nós, mulheres, já estamos pautando esse debate há muito tempo. Há muito tempo.
E se hoje ele está extrapolando os nossos círculos, é porque conseguimos fazer e avançar com a compreensão de que sem igualdade de gênero não temos uma democracia de fato. Eu acho que a subrepresentação das mulheres na política é um problema da democracia. E por que eu falo isso? Que eu acho que não é possível dizer que nenhum país é verdadeiramente democrático se as mulheres, sobretudo as mulheres negras, as mulheres indígenas, são seguindo subrepresentadas nos parlamentos e no espaço de poder. A gente sabe que o direito a voto no Brasil para as mulheres tem uma data muito recente, né? Foi agora, em 1932. Como essa marca veio pela luta das mulheres, a gente teve isso e a gente só pôde votar em 1946. Quer dizer, quase 14 anos para mais, né, do primeiro direito a voto. Bom, mas se a gente é votada, como que a gente participa em igualdade em condições com os homens nesse processo? Como que a gente só votar basta? Se a gente não tem chances reais de sermos votadas e eleitas. Eu acho que nesses 20 anos que nós temos aqui no Brasil, as políticas afirmativas que procuraram responder o desafio e fazer o aumento da participação de mulheres na política, até pela forma das leis de cotas, até pelo texto da lei de 1997, que era muito... tinha que a gente fazer a interpretação, a gente sabia, mas quando a gente fica muitas vezes numa justiça muito machista, fica ela meio, né? Será que é isso mesmo? Ou fazem não acontecer essa lei? E ela falava, claro, já em reservar as vagas. Mas foi agora, em 2019, que a gente chamou a mini-reforma eleitoral, que foi alterada no texto, fixando a obrigatoriedade dos partidos que lançaram a chapa como 30% e no máximo de 70% de cada sexo. Mas foi recente também, agora em 2018, que diante dessa percepção que a gente fala das cotas, não era o suficiente ainda para garantir e fomentar as candidaturas de mulheres, não é verdade? E aí, dentro disso, a gente foi instituindo os partidos que deveriam investir os recursos dos fundos partidários eleitorais, não apenas na campanha das mulheres, mas também no processo de formação e de promoção das mulheres nos partidos. E eu acho que a eleição de 2018 mostrou e garantiu que os recursos foram muito importantes e trouxe um impacto positivo para as mulheres. Aumentaram o número de candidaturas femininas, sim. Aumentamos de 50% o número de mulheres eleitas na Câmara de Deputados. A gente passa de 51 mulheres para 77 mulheres. Porém, além da participação continuar muito baixa, a participação das mulheres em outros países, por exemplo, atingiram os 30% das candidaturas. E a gente, aliás, atingiu mais do que 30% das candidaturas. Esse que está aqui atrás de mim é o meu pequeno sobrinho, que também está aqui participando junto conosco. E faz parte, né, gente, do home office, e eu acho isso muito bacana, porque as crianças estão muito participativas e ficam muito próximos, né, da gente. Eu acho que isso é muito significativo e que pese mais uma luta para as mulheres estarem também na relação da educação dos filhos. Bom, continuando aqui na minha reflexão, eu queria dizer que a gente, dentro das candidaturas das capitais brasileiras, nessa eleição mostraram que a cada 10 candidatas, 3 são mulheres. Isso não é apenas um número de candidatas que nós não conseguimos avançar, mas o número de mulheres eleitas também mantém essa estabilidade.
Diante disso, as eleições municipais de 2016 revelam que dos 57.814 vereadores eleitos em todo o país, apenas 7.803 são mulheres. E as mulheres ocupam 13,5% do total das cadeiras do Legislativo Municipal. Em 2012, foram eleitas 7.648 mulheres no cargo de vereadora do Brasil. E em termos proporcionais, para a gente poder ter uma ideia, representa 13,3% do total das cadeiras ocupadas pelas mulheres. Eu acho que esse obstáculo, onde o aumento da participação das mulheres na política, elas, além de não ultrapassar 30% das candidatas, não conseguimos ainda sair da casa de 10% das mulheres eleitas. Vemos que os partidos, não todos, claro, continuam usando as mulheres para garantir privilégio dos homens. Aqui, a gente tem o escândalo, né, como o Laranjal do PSL, por exemplo, nas últimas eleições, que a gente viu que situações como mais de 14 mil candidatas a vereadora nas eleições de 2016 não teriam sequer recebido um voto. Ou seja, as mulheres continuam sendo, em muitos partidos, cooptadas para se candidatar, mas sequer elas mesmas votaram em si próprias. Isso revela uma realidade muito preocupante. E é um fato, na minha opinião, que os partidos usaram como mecanismo para criados para superar, de fato, a desigualdade entre o gênero para manterem essa desigualdade. Ou usam esse tipo de atuação para poder criminalizar essa conquista que a gente teve, né? Dentro dessa perspectiva, eu acho que as mulheres na política, as mulheres que precisam garantir esse espaço, elas temos muitos desafios. Desde a última eleição, onde a gente começa a ter a relação da cota de 30% dos recursos do fundo para as mulheres, elas ajudam, sim, na animação das candidaturas. Eu falo um pouco pelo meu partido, né? Meu partido, hoje, ela tem 26 mulheres nessa conjuntura de 86 candidaturas a vereadoras da cidade de São Paulo. Muito diferente da última eleição de vereador, que se tivesse 6 mulheres representando, era muito. Então, ela ajuda, ela anima na participação. Mas, efetivamente, a gente tem uma caminhada muito longa, que é trabalhando para que as mulheres possam ter mais esse espaço de poder e, de fato, chegar na cadeira. E não são qualquer mulheres, são mulheres que têm as pautas que são do direito das mulheres, as pautas feministas, as pautas da igualdade de direito, as pautas de igualdade da comunidade LGBTQI, pautas indígenas. Porque, às vezes, acontece que a gente tem muito mais mulheres que são vinculadas, que falam muito mais contra as mulheres do que os próprios homens. E com pautas extremamente conservadoras. Contra a luta do direito da política pública. E isso é muito grave. Não dá para a gente fazer caminhadas da religião para o parlamento. A religião se discute nos templos. A religião se discute em outros espaços. Nesse espaço das mulheres na política, principalmente no parlamento, tem que se discutir leis, discutir orçamento, discutir políticas públicas. E ela não pode ser uma política que não vai ver uma política inclusiva. Ela não pode ser uma política preconceituosa. Eu falo que o Sistema Único de Saúde, por exemplo, e o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, eles são revolucionários, porque eles não vê cor, não vê raça, não vê gênero, não fica olhando a relação da igualdade. E é isso que é o parlamento, é isso que é a política pública. E por isso que as mulheres precisam enxergar esses espaços, precisam entender que a gente precisa caminhar nessa linha. Então, eu estou vendo que eu acho que eu já perdi o meu tempo, é isso? Já acabou? Gente, eu já falei tudo isso.
Você tem 2 minutinhos para concluir. Nessa minha conclusão, eu acho entender que eu quis fazer um panorama dessa relação, desse momento que a gente está vivendo, que já, né, dali dia 15 de novembro, a gente ainda já vai escolher os nossos candidatos, vai escolher os nossos prefeitos, e a gente está nesse momento de reflexão. E olha, nós estamos passando desde o ano passado, desde as últimas eleições presidenciais, na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, na Câmara Federal e aqui na cidade de São Paulo, nós estamos vivendo um momento que tem uma direita e uma extrema-direita, com pautas extremamente conservadoras, e tirando de frente a política pública, colocando a classe trabalhadora numa situação de miséria, de vulnerabilidade social, falta de segurança, falta de respeito, falta de afeto, falta de política pública, e não é por falta de orçamento aqui na cidade de São Paulo. Não é. É por falta de vergonha na cara, na minha opinião, de políticas e políticos que não desenvolvem um trabalho para as áreas que são mais vulneráveis. Portanto, caminhamos com esperança, porque a gente já viveu um momento. Nós temos luta de classes que não é de agora, né, gente? E a luta das mulheres, então, ela é árdua. Ela não vai finalizar tão rapidamente, porque ainda esse capitalismo selvagem, esse machismo persiste em estar querendo em cima dos nossos ombros ficar colocando somente o cuidado, sendo que a gente tem que ter a igualdade de trabalho, temos que estar recebendo os mesmos valores de salário, temos que fazer a distribuição das tarefas dentro das nossas casas, e a gente não quer que fique predominando essa coisa de mulheres vestem rosa e homem vestes azul. Ou ainda ficar aquelas frases que dói o nosso ouvido, que é bela recatada do lar. Aqui não. Chega de bela recatada do lar. A gente quer igualdade social, igualdade de direitos, e a gente quer respeito. E são no momentos que a gente fala e discute políticas públicas que a gente vai conquistando esse espaço. Muito obrigada, Raquel, por esse momento, por esse espaço, e a gente caminha aqui no debate e animando. Gente, animem! Não vamos deixar o fascismo passar. Nós somos e precisamos estar vivas para enfrentar isso, e a gente vai conseguir. Gratidão pelo espaço. É isso aí, Juliana, muito bom ouvi-la, obrigada. De fato, existe um problema de subrepresentação e a gente não pode falar de uma democracia plena nesse cenário, inclusive considerando o que você falou da lógica do sistema de relações sociais do capitalismo. Então, eu passo a palavra para Maria Clara para contribuir conosco relativamente ao tema da participação e representação de todas as mulheres na política. Te agradeço demais e aproveito para comentar das inúmeras saudações que a gente tem recebido às falas. Obrigada, Maria Clara, com você. Imagina, gente, obrigada, feliz de estar em casa, na PUC, ainda que nós estejamos remotamente. Agradecer pela oportunidade de fazer parte dessa conversa, dessa comunidade de aprendizado, agradecer pelas falas das companheiras que me antecederam, e eu vou por um outro caminho, né? Eu estou no meu último semestre da graduação em Pedagogia na PUC, e também sou assessora, articuladora política na Mandato Quilombo da deputada Érica Balunguinho. E nesse último semestre, e depois de já ter acumulado bastante repertório mesmo da ação política, né, sobretudo de mulheres trans e travestis, eu tentei fazer um caminho, nesse fim da minha graduação, de compreender a trajetória que nos leva até chegar à Assembleia Legislativa de São Paulo, maior Assembleia Legislativa da América Latina. E por isso, o meu tema de TCC, de monografia que vou apresentar agora em dezembro, é sobre o movimento político-social de travestis e transexuais no Brasil. E daí fiz uma apresentaçãozinha, vou tentar ser o mais breve possível, e a gente vai dialogando a partir disso, né? Acredito que é um trabalho muito de contextualização e de retomada de uma perspectiva histórica. Vocês estão vendo? É porque aqui está meio apagado, mas eu acredito que... Maria Clara, acho que você vai ter que dar um enter aí no seu PowerPoint para a gente poder ver ele, porque está aparecendo todo preto.
Isso, agora foi. Isso, agora foi, não foi? Deixa eu mexer aqui. Eu só não sei se não estou conseguindo passar o slide. Ou é vocês que passam? É você que passa aí. Deixa eu ver agora. Tá passando agora, gente? Sim. Eu tinha que mudar a tela. Então, eu não estou vendo vocês, não estou me vendo, eu estou olhando para a minha apresentação, tá bom? E daí, um recorte, né, desse trabalho de conclusão de curso que eu trouxe aqui para conversar com vocês é Unidas Construindo uma Nova Realidade Social, a ação transformadora do movimento político-social de travestis e transexuais no Brasil. Eu acho que esse movimento de trazer para um curso de pedagogia, de abranger um pouco do que nós compreendemos enquanto educação, foi uma das escolhas, né, que fiz agora nesse último período. Então, é parte de um projeto que me antecede de posicionar a população de travestis e transexuais como sujeitos sociopolíticos com interesses válidos, valores pertinentes e demandas legítimas, né? Não mais em um lugar de assistencialismo, não mais em um lugar de clientelismo, mas enquanto sujeitas de suas próprias histórias e escreventes de políticas públicas, como coloca a própria deputada Érica Malunguinho. Eu também tenho pensado muito que, na trajetória do movimento, esse movimento, ele se auto-reconheceu enquanto sujeitas críticas e que, diante de uma cidadania constituída de fundamentos neoliberais, liberais, houve a necessidade de construir uma outra cidadania, né, que é uma cidadania que eu vou chamar de cidadania crítico-reflexiva. E existem algumas dificuldades no percurso de estudar sobre o movimento, tanto por conta do número de pesquisas que foram realizadas, embora tenham pesquisas muito contundentes, mas eu acredito que ainda hoje está aí colocado o desafio de nós esmiuçarmos, né, os emaranhados que constituem o movimento político-social de travestis e de transexuais no Brasil. Quando nós discutimos sobre movimentos sociais, é muito comum, obviamente, que nós posicionemos, né, a redemocratização do Brasil enquanto um período de emergência, né, desses movimentos sociais diante do quadro socioeconômico e de violação de direitos humanos que nós, brasileiras e brasileiros, vivemos na ditadura civil-militar. Mas, na reconstrução da memória, é muito comum que nós esqueçamos ou ignoremos, propositalmente ou não, as violações que ocorreram em decorrência às questões de gênero e sexualidade, né? E o Renan Quinalha, enquanto pesquisador que participou de diversas comissões da verdade, ele traz isso, sobre como foram realizados poucos trabalhos, ou como nas próprias comissões da verdade pouco foi discutido, ou quando foi discutido, houveram tensionamentos em relação a algumas comissões se debruçarem sobre as violações direcionadas às dissidências sexuais e de gênero. E, concomitante a isso, eu acho importante posicionar também, na emergência desse período, a organização, o início de uma organização por parte das travestis naquele momento, né? Mais ou menos 79, 80, especificamente em Vitória. Houveram outras agências sendo articuladas. Aqui em São Paulo a gente teve a Casa Brenda Lee, a gente teve a Marcela Malta no Rio Grande do Sul, mas especificamente para fazer essa constituição do movimento, eu tenho elencado a Giovana Baby, Giovana Cardoso, inclusive vai ter uma mesa sobre o movimento hoje no perfil do IFISH da Unicamp, que a Giovana vai estar, e tenho colocado a Giovana nesse lugar de quem articulou e de que foi um start necessário para a trajetória do movimento. E daí nós temos trabalhos que estão reconstruindo essa memória. A gente tem um trabalho do Rafael Ocanha na PUC, que reconstrói essa memória das violações durante o período da ditadura militar, e é muito importante que nós possamos discutir sobre isso, sobretudo a partir desse lugar que nós estamos, que é São Paulo, porque aqui em São Paulo a gente vive uma perseguição sistemática por parte do Estado em relação às travestis, né? E eu falo que houve uma perseguição sistemática por parte do Estado
porque, assim como o Tiago Coate coloca, para as travestis, a polícia personificava o Estado. Então, se a polícia está sistematicamente nos perseguindo, nos prendendo arbitrariamente, isso, de alguma maneira, está relacionado a como o Estado nos compreende nesse lugar de não cidadãos, né? Então, essa matéria aqui da Folha de São Paulo, de 1980, que o delegado Wilson Richetti coloca, eu bem que tentei impedir a entrada de travestis aqui, mas qual é o hotel na cidade que não está cheio deles? Eu ajudo a polícia se quiser qualquer informação, mas o senhor acha que precisava colocar todo mundo encostado na parede com um revólver em cima? Então, assim, houve, em um determinado momento em São Paulo, uma perseguição sistemática, encabeçada por delegados como o Wilson Richetti e o Guido Fonseca, que, inclusive, criou meio que uma categorização, meio que um arquivo, tem outro nome agora, mas era um dispositivo que, de alguma maneira, eles acionavam para que o grau de periculosidade das travestis fossem medidos e que essas informações fossem encaminhadas para os juízes, de modo com que esses juízes não permitissem que as travestis circulassem, né, pelo centro de São Paulo. Então, o que a Ana Flor Fernandes Rodrigues coloca aqui é que as instituições policiais carregavam consigo um projeto transfóbico de higienização social, comandado pelo delegado José Wilson Richetti. É possível encontrar relatos onde as travestis apontam que estavam sendo assassinadas e alvejadas pela equipe de milicos chefiados por Richetti, com o apoio de empresas, bares e restaurantes que não aceitavam que as meninas trabalhassem enquanto profissionais do sexo ao redor de seus estabelecimentos. As travestis, com ou sem intenção, desafiavam as ordens e regimes estabelecidos por ditaduras que arquitetaram não só um modelo de sociedade, mas também um modelo de vida e de corpo. Essa citação é da Ana Flor Fernandes Rodrigues. E daí, enfim, nós passamos pelo processo de redemocratização, mas eu acho que é muito importante deixar pontuado que após a redemocratização do Brasil, essas violências, elas perduraram, elas permaneceram. Então, eu também estou muito interessada, assim, no meu trabalho, de pensar como, ainda que nós reconheçamos os avanços inscritos na Constituição Cidadã, a realidade vivida pelas travestis brasileiras na década de 90 tornam visíveis essas linhas abissais que impedem certas populações de acessarem os princípios constitucionais, como a dignidade humana e a própria cidadania. E daí, a partir dessa constatação, é preciso que nós façamos um movimento analítico, que o autoritarismo ele não está cristalizado de alguma maneira apenas como um regime de governo, né? E daí, em diálogo com a professora Evelina Dagnino, eu tenho pensado esse autoritarismo social, né? É o autoritarismo social enquanto um ordenamento social presidido pela organização hierárquica e desigual do conjunto das relações sociais. Então, mesmo após a redemocratização do Brasil, nós temos casos que muitas pessoas conhecem, né, que já foram discutidos publicamente, como é o caso da Operação Tarântula aqui em São Paulo. A ativista Neon Cunha fala sobre esse período em que a rainha Elizabeth veio para São Paulo e a Operação Tarântula tinha como intuito, de alguma maneira, varrer o centro de São Paulo, né, nesse termo mesmo, varrer, para que o centro de São Paulo se apresentasse de uma outra maneira. E isso era na década de 90, né? Então, ainda que nós tenhamos a Constituição Cidadã, as travestis não foram reconhecidas como cidadãs, mesmo após 88. E eu acho muito importante também trazer essa fala é do João Antônio de Souza Mascarenhas, que é um ativista do movimento, naquele momento, o movimento homossexual brasileiro, em que esse trecho, essa fala, é durante uma constituinte, e o João Antônio de Souza Mascarenhas, embora seja no movimento homossexual brasileiro, ele também posiciona as travestis para fora da linha abissal que delimita aqui é cidadão e ali é subcidadão ou não cidadão, né? E daí ele coloca, segundo ele, João, o homossexual comum e ao travesti,
que em muitos casos são prostitutos e acabam se envolvendo com pequenos furtos ou drogas. A imagem predominantemente atribuída ao homossexual, na verdade, corresponderia ao travesti, e essa aproximação atrapalharia o movimento organizado. Essa fala, ela está situada em um momento em que essas agências homossexuais do movimento estavam tentando colocar a questão de orientação sexual na Constituição de 88. Então, o que a narrativa mostra é que eles estavam lá, de alguma maneira, incidindo politicamente, incidência política, para que o Estado reconhecesse a orientação sexual e não permitisse que nenhuma violação fosse ocasionada por motivos de orientação sexual, mas, ao mesmo tempo que isso era afirmado, também era afirmado que as travestis eram não cidadãs, então não importava elas serem contempladas pela a Constituição, ou que a Constituição teria algum impacto na melhora de vida, na condição de vida das travestis naquele momento. E diante de todo esse contexto, né, de violações, de prisões arbitrárias, o movimento político-social das travestis emerge, né? Emerge trazendo essa concepção da cidadania enquanto uma questão basilar, né? A construção de uma outra cidadania enquanto reconhecimento, parte de um processo em que práticas sociais enraizadas na nossa sociedade, como a transfobia, são tensionadas, desestabilizadas. Então, ao passo que o movimento se afirmou como sujeitas... Desculpa te interromper, desculpa. Você tem mais 2 minutos. Nossa, sério? É muito instigante te ouvir, te peço desculpas por fazer essa interrupção, mas eu vou te deixar seguir nos 2 últimos para concluir. Tá, eu vou dar um salto aqui, então, porque tinha muita coisa aqui para conversar com vocês. Enfim, trazendo já para esse momento atual que nós temos deputadas trans eleitas, né? Eu acho que esse trabalho que nós começamos a fazer, eu enquanto uma assessora, ele dá continuidade ao trabalho iniciado em 1992, quando a Astral é fundada, que é a primeira organização de travestis na América Latina. Então, essa insurgência do Brasil na organização transnacional, né, de travestis aqui na América Latina, e eu acho muito importante ressaltar que eu quero que vocês analisem essas fotos, né? Por exemplo, essas são as fundadoras do movimento, né? Giovanna Baby aqui no centro, e essas são as deputadas, né? Então, mulheres transnegras, travestis negras, sempre anunciando, conclamando esse novo marco civilizatório, né? Como coloca a Ângela Figueiredo. Então, nossos passos vêm de longe, né? Existe uma continuidade. Quando nós chegamos na institucionalidade política, eu tenho pensado muito a partir do conceito de Outsiders Within, da Patrícia Hill Collins, né? Como aquele espaço ele não foi feito para nós, mas nós estamos lá, enquanto outsiders, enquanto aquelas que não foram pensadas para estar naquele espaço. E, estando lá dentro, nós olhamos, nós percebemos a dinâmica daquele espaço. Então, se hoje nós temos na Assembleia Legislativa de São Paulo um projeto de lei que quer banir pessoas trans dos esportes, esse projeto, ele até agora não foi aprovado porque nós estamos lá, enquanto outsiders, olhando de dentro e também formulando outras possibilidades de políticas públicas. Eu acho que o campo de discussão em relação ao diálogo, né, de LGBTs, especificamente de mulheres trans e travestis, com os partidos de esquerda, é um campo fértil de pesquisa. Eu espero que nós tenhamos mais trabalhos se debruçando sobre essas questões, sobretudo em um momento em que mulheres trans e travestis estão sendo colocadas nessa posição de é preciso que elas estejam naquele espaço, assim como outras pessoas trans, ao mesmo tempo em que nós estamos vivendo uma institucionalização da transfobia, né? Na LESP, nesse momento, nós temos 3 PLs. Um que bane pessoas trans dos esportes, outro que deseja proibir hormonização com menos de 18 anos, quando sabemos que 13 anos é a idade média de expulsão familiar que uma travesti sofre, e do outro de proibição de propagandas a respeito de diversidade sexual e de gênero, algo meio que um copia e cola do leste europeu.
Então, eu também tenho discutido um pouco sobre essa institucionalização da transfobia, como a transfobia ela deixou de estar talvez situada a partir de nas relações micro cotidianas e agora ela está fazendo parte de uma agenda de governo que está relacionada com o federal, com os governadores, como foi o caso do Dória, tirando a apostila que discutia sobre gênero e sexualidade, especificamente sobre identidade de gênero, e em relação aos próprios deputados. E que o trabalho que essas deputadas, o trabalho que o movimento historicamente tem realizado, é um trabalho que tem consigo um projeto político alternativo de democracia. Eu acho que essa é a visão, a mensagem que eu quero talvez passar nesse TCC, que o movimento, quando nós estamos discutindo sobre democracia, sobre edificação de uma democracia, porque nós sabemos que a democracia é uma prática permanente, é impossível pensarmos sobre democracia sem que travestis e mulheres trans estejam devidamente posicionadas na construção democrática desse país, uma vez que esse país é o país que mais mata mulheres trans e travestis no mundo. Então, enfim, deu uma encurtada, mas eu acho que vocês conseguiram compreender algumas coisas. Obrigada, gente. Maria Clara, a gente que agradece, muito obrigada por trazer a questão da cidadania crítico-reflexiva, o reforço da memória no combate da violência histórica contra mulheres trans e travestis, por exemplo. Muito bom o conteúdo que você compartilhou conosco, questionando essa não cidadania como forma de perseguição política ainda presente. Então, consolidando esse primeiro momento das nossas falas aqui, eu vou passar para um segundo momento, que é um momento de debate. Então, eu trouxe um compilado de perguntas que foram enviadas para vocês ali no chat. São 3 blocos, e aí eu vou comentar essas perguntas todas para que vocês se sintam à vontade para comentá-las em 5 minutos. Depois a gente pode fazer na ordem que vocês falaram, não tem problema nenhum. Então, o primeiro bloco, a Rita e o Samuel, eles colocam que a pandemia tornou mais visível a situação das mulheres e outros grupos invisibilizados no decorrer da vida social. Eles comentam a necropolítica como um marco do desgoverno que a gente está vivendo, e eles perguntam: vocês acham que o que está posto diante da atual conjuntura pode ser modificado já de imediato nessas eleições? Esse é o primeiro bloco das perguntas. O segundo bloco é da Camila, da Maria Batista e da Karina, e elas questionam sobre a trajetória política de vocês. Pedem a gentileza de contemplarem essas questões na resposta, trazendo especialmente a questão do movimento estudantil na trajetória da Karina. Então, se puderem falar também sobre essa questão, seria incrível. E o terceiro bloco é da Karine e do Antônio, e eles colocam as muitas situações do uso de nomes das mulheres para atingimento de percentuais mínimos quanto às candidaturas. E aí a pergunta deles é: o que a gente tem que fazer para superar esse cenário? Vou mutar aqui e deixar vocês à vontade para os comentários. Muna, se você puder começar, perfeito. As 3 perguntas muito boas, e eu quero dizer o seguinte: eu, logo na redemocratização do país, depois do regime militar, nós organizamos, eu era do Conselho da Condição Feminina, e mesmo depois a Luísa fez parte da primeira bancada de mulheres na Câmara Municipal pós a ditadura militar, e nós lutamos pela coordenadoria das mulheres, a nível estadual, o Conselho da Mulher, as delegacias, e neste mesmo tempo, 79 e 80, começaram os núcleos dentro das universidades, aqui na USP e também em Minas Gerais, foram as 2 primeiras universidades que começaram a discutir a questão de gênero. Depois se ampliaram, hoje todas os grandes universidades públicas e não públicas, elas têm, com certeza, um núcleo de estudos de mulheres. Eu venho do movimento estudantil, mas vim também do Partido dos Trabalhadores, onde nós criamos a primeira coordenadoria dentro não só do partido, como também na CUT. Então, depois eu saí do partido, hoje eu estou no PSOL, e sempre lutamos por esses espaços. Infelizmente, hoje esses espaços são disputados por igrejas, bem como Juliana falou, a vereadora Juliana, de que política é laica.
A política brasileira, ela não tem cor, ela não tem identidade, ela é universal e ela é laica. Posso ser muçulmana, judia, posso ser do candomblé, não importa. O que importa é o meu direito não ser violado. Nem meu, nem do idoso, nem da criança, nem do trans. Não é isto que nós queremos, que está preservado na Constituição Federal de 89. Então, a minha trajetória sempre se deu nisso. E eu criei um comitê, em 2000, chamava-se Comitê Multipartidário de Mulheres, para reverter a subrepresentação de mulheres no espaço de poder, onde nós combatíamos duas grandes invisibilidades para que as mulheres pudessem chegar nos espaços de poder. Era a questão financeira, e a segunda, o espaço de mídia dos partidos políticos. E lá nós lutamos para 30% do fundo partidário para as instâncias de mulheres e 30% da presença de mulheres nas mídias partidárias. Foram evoluindo, mas naquele momento foi um ganho extraordinário. Nós não conseguimos 30%, mas conseguimos 5% do fundo e 10% das mídias partidárias. Depois nós fomos para uma outra reforma política e que chegou aonde nós estamos hoje, com 30% para as mulheres, que é ainda pouco, mas já é um grande passo mediante a evolução de uma sociedade que sempre usou esse dito: política não é para a mulher. E nós, mulheres, lutadoras feministas, é que eu quero saudar a minha mãe, minha avó, meus antepassados, as grandes feministas dos quais eu lutei, junto do lado, como Zuleika Lambert e muitas outras, Luísa Erundina, e dizer da importância das mulheres para romper essas resistências, esses limites, para que hoje, num congresso, na PUC, nós possamos estar discutindo com uma mulher trans, podemos estar discutindo uma jovem estudante, com uma parlamentar, com uma lutadora aqui na questão da presença da mulher e para reverter a subrepresentação da mulher. E é isso, eu acho que a PUC está sempre muito de parabéns, porque a PUC foi uma das poucas universidades que, quando houve isolamento, pensou no aluno e na aluna que não tinha sequer um Wi-Fi dentro de casa. E a PUC liberou Vale Wi-Fi. E a PUC liberou e alugou tablet para os alunos que não tinham tablet dentro de casa. Essas medidas, que às vezes elas são invisíveis. A gente acha tão natural, vai para casa, vão curtir a quarentena. Que casa nós estamos falando? Que família nós estamos falando? Que condições nós estamos falando? Nós estamos falando de criança que sequer não teve o Vale Merenda? O Vale Merenda não chegou para... Auxílio Merenda não chegou para todos. Então, é isso que eu parabenizo um seminário como esse, um congresso como esse, porque traz para que nós possamos trazer aqui a reflexão, e não só a reflexão. Toda reflexão leva a ação, e toda ação leva a transformação. Eu aprendi com o Vandré. O Vandré sempre disse: quem sabe, faz a hora. E eu espero que nós possamos não perder essa hora daqui para frente, porque quem vai ser penalizado é aquele que, historicamente, é penalizado. E nós não podemos viver mais numa sociedade que naturaliza a morte de trans, a morte de mulheres, dentro do seu lar, e achar que em briga de marido e mulher não se coloca a colher. Muito obrigada, Mona. Muito potentes as suas palavras. Eu vou passar agora a palavra para a Karina, que vai também contribuir com as respostas. E fiquem à vontade também para outras questões que queiram abordar. Tá bom, obrigada, Raquel. Vou começar, então, pela questão da trajetória, né? Bom, eu comecei a minha militância no movimento estudantil, né? Fui presidente da União Estadual dos Estudantes. Eu sou estudante da PUC, né? Então, fui presidente da União Estadual dos Estudantes de São Paulo, num período de junho de 2013, as manifestações pelo passe livre. Acho que
uma conquista desse período é o passe livre estudantil, né, no governo Haddad e Nádia Campião, e nesse período foi a nossa principal bandeira. Depois disso, fui presidente da União Nacional dos Estudantes, e aí já era em 2015, né? A Dilma tinha acabado de ser eleita e estava naquele processo de questionamento o questionamento do resultado eleitoral, né? E aí, naquele momento, já se articulava na bancada fundamentalista, na bancada da bala, o tal do Centrão que colocou o governo em xeque e aprovou, né, um impeachment que, na verdade, foi um golpe à democracia, né? Então, durante a gestão da Uni, né, o que a gente fez foi lutar contra o golpe, foi lutar também contra os retrocessos que vieram depois do golpe, como a emenda constitucional 95, e aí eu deixo de ser presidente da Uni em 2017, em 2018 eu sou candidata a deputada estadual, hoje eu sou suplente da deputada Alessi Brandão, tive 33 mil votos, e agora eu sou pré-candidata a vereadora, né, e no meio disso tudo, uma lutadora, uma militante, como todas as formas de fazer política, né. E aí eu vou emendar com essa pergunta sobre a conjuntura necropolítica, se a gente acha que num curto espaço de tempo. Não sei se nessas eleições você está se referindo a essa de novembro agora. Eu acho que as eleições municipais, elas não vão, ainda não dá tempo da gente virar o jogo, né? Mas eu acho que elas são fundamentais para colocar uma barreira de contenção ao bolsonarismo. Vocês imaginam, se eles fizeram o que fizeram, tendo, mesmo que com as suas contradições, mas governadores e prefeitos que discordaram da sua política, que não estavam alinhados completamente com a política do Bolsonaro, imagina o que eles fariam se eles tivessem os negacionistas, os terraplanistas, os questionadores da ciência, né? Nas prefeituras, nas câmaras de vereadores. Eu queria ressaltar esse tema das câmaras de vereadores, porque ele é o último voto que a gente presta atenção, e aí na casa legislativa onde se discute as leis, na casa legislativa onde também se fiscaliza o poder público, então é fundamental. Eu acho que as eleições de 2020, elas vão definir se a gente vai ter alguma chance de virar o jogo em 2022, ou se a gente vai ainda ficar esse período esse período da necropolítica, esse período do bolsonarismo, se ele vai se consolidar e vai ser duradouro. E a última coisa é sobre as cotas, né? O que fazer para não ter as famosas candidaturas laranjas? Eu acho que é a questão do financiamento, né? A gente tem agora a primeira eleição municipal que a gente vai ter o financiamento público de campanha, né? A gente teve na eleição passada, mas a quantidade de deputados estaduais, federais, são muito menores do que a quantidade de vereadores, né? Todos os partidos estão passando por um desafio muito grande, que é o financiamento das eleições. Então, acho que a solução para isso passa pelo financiamento, e a solução para isso passa por cotas e reserva de vagas no parlamento para homens e mulheres. Ou seja, não é só mais na chapa, que hoje você precisa ter 30% de mulheres na chapa, você precisa que 30% do financiamento seja destinado para candidaturas femininas, mas a gente defende também que a cota ela seja uma reserva de vagas no parlamento, ou seja, que uma porcentagem seja reservada para mulheres, mínima de mulheres eleitas.
Maravilha, muito obrigada pelas considerações, Karina. A gente vai agora seguir, então, para as considerações da Maria Clara. E aí, antes de abrir para as considerações, eu vou ler aqui uma pergunta que foi enviada pela Lucas Dantas. Maria, o movimento que você faz é de trazer visibilidade a todas as construções políticas, epistêmicas e ativistas de pessoas trans que, em suma, não estão nos espaços acadêmicos. Em sua maioria, me desculpa, não estão nos espaços acadêmicos. Acreditamos que, diante de um país transfóbico e genocida, não conseguiremos acessar os saberes trans, senão pelas múltiplas maneiras onde eles estão. Como você insere isso na academia? Quais são as possibilidades de resistência acadêmica com essas considerações? Achei importante, mesmo que a gente não tivesse trazido antes, para a sua resposta, fica à vontade. Obrigada. Agradecer novamente, eu vou ter que sair logo depois da minha resposta por conta de agendas de trabalho, né? Mas eu acho agradecer a Lucas, né, que está aí no programa de educação, né? E eu gostaria só eu acho que a minha experiência, ela tem várias questões que não dá para trazer tudo em 5 minutos, né? Mas eu acredito que a presença de pessoas trans e os outros conhecimentos que essas pessoas trazem para essa geografia da razão, elas por si só já desestabilizam, né, esses marcos hegemônicos. Eu tenho me interessado muito em discutir sobre currículos decoloniais, pelo tensionamento de currículos epistemicidas, que apenas olham para o norte global como matriz, como norteador, né, como a gente geralmente diz, e eu acho que o esforço teórico prático exercido por pessoas trans e por travestis no espaço acadêmico pela construção de uma outra matriz de saber mesmo, né? Por uma outra possibilidade de leitura de mundo. Então, eu sempre tento desmantelar mesmo essa pretensão hegemônica, cartesiana, moderna, de separação de sujeito e teoria, sujeito-objeto, de que eu preciso estar longe daquilo que eu estou pesquisando. Eu acho que todas nós, quando estamos produzindo conhecimento, nós estamos trazendo o nosso corpo, nós estamos trazendo as nossas identidades, e eu acho que esse seminário que coloca aí educação e gênero já desmistifica nessa narrativa de que existe uma educação neutra. Nós sabemos que não existe, isso já é algo superado na educação, mas existe também uma tentativa de retroceder as nossas discussões, e é preciso que nós estejamos atentas a isso e propondo, né, esse novo marco, não só civilizatório, mas também epistêmico. E é isso, obrigada pelo convite, gostaria de ter tido mais tempo para conversar e afins, mas, enfim, fica para uma próxima oportunidade. Beijo. Da Maria Clara, a gente vai passar agora para considerações finais da Juliana, e eu já vou fazer aqui o encerramento para que a gente possa seguir. Então, como a gente chegou ao final da atividade, eu agradeço às nossas debatedoras pelas contribuições, obrigada pela presença de todos que nos acompanharam, não somente nessa mesa, mas em todo o seminário. E aí, logo após a fala da Juliana, a gente vai participar da mesa de encerramento, que vai ser composta pela professora Leda Maria de Oliveira Gonçalves, nossa vice-coordenadora, e pelo Ivan Barbosa, que é mestrando do programa e membro da representação discente. Juliana, com você. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço de estar com essas mulheres maravilhosas, né, que animam a luta. A gente se encontra muitas vezes na rua, na compatibilidade desse momento político que a gente está vivendo. Bom, a minha trajetória, eu falo que são 3 etapas, né? A primeira é que a minha mãe e a minha família é fundadora do Partido dos Trabalhadores, e então as mulheres, quando querem e precisam fazer política, elas precisam levar as suas crias, né? E não foi diferente comigo. Então eu andei muito pelos diretórios, pelos núcleos, né? Que ainda eram os núcleos ali do partido, muitas manifestações, panfletagem, né, naquele período das diretas. Então a criança se diverte, né? Imagina, eu era a única, uma das poucas crianças que tinha ali, eu estava no céu, ganhava doce, bala, bolo. Então essa foi as minhas lembranças boas, né, da construção do partido no qual eu pertenço. E segundo, foi o momento das comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, aqui na região do Sapopemba,
Pemba, que a gente fala que é a nossa pastoral Belém, que ainda é os de Dom Luciano, ele sempre tem uma frase muito linda: se você acender a luz da vida de uma criança, essa será a luz da sua vida. E pautando as políticas públicas, como o Dom Angélico, que já era da Leste 2, como Dom é desse time que eu fui beber da fonte, no sentido do ver, julgar e agir. Movimentar a comunidade através da comunidade. E o parlamento é um instrumento da luta popular. Não é exatamente ouvir parlamentares que estão na mesma linha de frente das políticas públicas, né? Enfim, um dia, quando a gente chegar no socialismo, no feminismo, a gente vai avançar de ter uma política pública para a classe trabalhadora e, em especial, para as mulheres, para a nossa juventude preta, periférica. Quem sabe o nosso povo indígena não fique tão morrendo, queimado, como nós estamos vendo hoje, todos os meus parentes. E, a partir disso, as mulheres, de fato, tenham, eu costumo dizer, a liberdade, né? A liberdade e o respeito. Bom, dentro das políticas de cotas, eu acho extremamente importante, e eu vou dizer um pouco sobre a minha experiência da última eleição. Eu estou vereadora pelo 3º mandato. Na última eleição, eu me candidatei a deputada federal, e ela só foi possível porque teve a cota para as mulheres. Porque eu não iria ter recurso suficiente para disputar, inclusive dentro do meu partido, com outras candidaturas a deputados federais. Não ia. Então, não era uma coisa que não era um momento que antes da cota eu estaria pensando, porque a gente sabe o quanto é difícil para a gente manter uma candidatura, é muito caro, a gente tem recursos jurídicos, a gente tem recursos de RH, a gente tem recursos de gráfica, e se nós, que somos mulheres, não tivermos o fundo para poder partidário, para poder auxiliar nessas demandas, nesse trabalho, não tem como. Então, por isso que eu falo que as cotas, elas são extremamente importantes para que a gente possa, sim, ocupar esse espaço, mas ela não pode ficar só na disputa. A gente ainda tem que fazer a luta para que a gente tenha os 50% da cadeira, não da disputa. Porque aí sim a gente vai conseguir fazer de fato a igualdade de direitos e, quem sabe, a gente chegar a 50% de mulheres nesse espaço de poder. A outra fala direcionada, que fala no sentido de... Espera aqui que eu peguei a pergunta, vou ler de novo para ver se está certo. Ela faz a pergunta de quais são as ações necessárias, né? Eu acho que são 2 movimentos que a gente precisa fazer. 2 ações que são complementares. Uma são as ações dentro dos partidos, e desse modo, como funciona hoje, né? Não, por mais que a gente tenha um fundo partidário, ainda não é o suficiente para a gente conseguir concorrer. Se conseguir concorrer e chegar, na verdade, concorrer a gente concorre, mas conseguir chegar na cadeira. E se constituem vários obstáculos, né, vão acontecendo para as mulheres não conseguirem participar da política. Isso é necessário para que a gente tirar esses obstáculos, é necessário para a gente garantir o que está na lei, que a lei de fato seja cumprida. E, por outro lado, nós temos que seguir denunciando as desigualdades de gênero, mostrando que é possível, sim, que as mulheres possam participar da política e que elas têm cargos de trabalho doméstico além do parlamento, né? Além do que não é só aqui, mas também de outras situações e de descuidados. Ainda está sobre os nossos ombros, né? Então, eu acho que hoje eu falo que eu tenho uma tarefa e uma militância importante, né? Eu fui uma das poucas mulheres que conseguiu furar a bolha para me eleger e permanecer na política.
por enquanto. E eu vejo que eu preciso também animar outras mulheres para que elas possam vir para esse espaço de poder e, ao mesmo tempo, que quando elas chegarem ou não chegarem, a formação dessas mulheres para que elas possam entender que sim, é necessário a gente fazer discussão política, é necessário a gente ocupar os espaços de poder e uma vai ajudando a outra. Eu tenho o prazer de estar aqui, por exemplo, com a Muna, que apareceu aqui junto com a Karina, junto com a Maria Clara, porque elas sempre estão na luta. A Muna e a Luísa Erundina, para mim, são referências políticas, referências de democracia, referências de lutas sociais dessa caminhada. Eu sou a segunda geração que tem que caminhar com isso. E a Karina e a Maria Clara, eu já falo que é uma terceira. E a gente está formando outras meninas, né, de 14, 15, 16 anos, que são outras que vão vindo de geração em geração. E são essas gerações que a gente vai fazendo a luta de classes, a luta contra a desigualdade, mas, acima de tudo, a luta do feminismo. E é isso que eu acredito, e é nesse espaço que a gente pode criar força, criar resistência e enxergando as nossas ancestralidades e para poder avançar no futuro. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui com vocês e que a gente possa estar discutindo a luta das mulheres e as mulheres na política. Maravilha, Juliana. Muito obrigada a você e a Muna, que estão aqui conosco. Agradeço também a Maria Clara e a Karina, que tiveram de sair. Um prazer imenso ouvir vocês. Bom, a gente chegou ao final da nossa atividade e, para além de agradecer as nossas debatedoras, agradeço a presença de todos que nos acompanharam, de fato, durante o seminário e o apoio da equipe técnica, que foi essencial e incrível durante todo esse percurso. Então, vou aproveitar para fazer o convite à participação na nossa mesa de encerramento, que vai ser composta a partir de agora pela professora Leda Maria de Oliveira Gonçalves, que é vice-coordenadora do EHPS, e pelo Ivan Barbosa, mestrando do programa e membro da representação discente. Muito obrigada, me despeço e até breve. Pessoal, boa tarde para todos e todas. Eu sou a professora, vice-coordenadora Leda Maria de Oliveira Rodrigues, e vou fazer, então, o texto de encerramento, apresentar o texto de encerramento desse 8º seminário de pesquisa, Integração, Educação, Gênero e Identidade. Bom, nesse momento, então, de encerramento do seminário, eu tenho a difícil missão de fazer uma fala à altura do seminário. Não tenho a pretensão de retomar os aspectos fundamentais das falas dos palestrantes, em hipótese alguma, mas quero sim retomar e reforçar alguns pontos que, a meu ver, são fundamentais. Considerando a trajetória de escolarização de crianças, jovens e adultos, quero apontar aqui algumas possíveis ações que podem facilitar a nossa convivência em sociedade diante da diversidade humana e batalhar para termos entre nós indivíduos inseridos socialmente e politizados. Inseridos significa poder ter sua identidade reconhecida não só no ambiente privado, mas no ambiente social, no ambiente público. Com isso, quero dizer que negros, mulheres negras, quilombolas, indígenas e todo indivíduo de qualquer orientação sexual, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, intersexuais, assexuais e todas as outras possibilidades, e todos que se incluem em outros grupos minoritários que posso não ter mencionado, precisam ter liberdade de ser o que são em público, individualmente, ou na forma de casais homoafetivos e em grupos. Essa liberdade tem que ser garantida, tal qual tem os que se definem na forma binária, homem, mulher e heterossexuais. Não pode haver hierarquia de classe, ricos, classe média, pobres, e nem em relação à cor da pele. Isso deve vir de casa, os ensinamentos da família, isso deve vir de casa, dos ensinamentos da família.
Esse sim é o papel da família, ensinar e encaminhar as crianças sendo contrárias ao preconceito racial, à homofobia e xenofobia. Devem aprender desde cedo que todos somos iguais dentro da diversidade social, mas não tem a família a primazia de impor uma identidade de gênero. A família ou o responsável deve oferecer toda a segurança física, emocional e psicológica para a criança. Deve ser um modelo para que a criança possa agir da forma como ela se sente em relação ao gênero masculino ou feminino, permitindo que essa formação seja um direito dela e não o desejo dos pais. Sobre alguns aspectos relacionados a nós, professores, administradores escolares, funcionários das escolas, que temos responsabilidades frente à socialização da criança, precisamos nos portar, desde a educação infantil, como orientadores em todos os aspectos humanos. E, especialmente, no caso do nosso tema do seminário, devemos dar todas as oportunidades na escola para que a criança escolha brinquedos, livros, cores, atividades domésticas, jogos, atividades físicas, etc. Nós devemos pensar nos aspectos humanos e nos aspectos morais, mas morais aqui no sentido de se ter bons costumes, disciplina e ensinar a respeitar o outro, e não uma falsa moral. Também devem poder expressar-se diante de um boneco ou boneca, como aquele que cuida, que tem afeto, seja criança negra, branca, menino ou menina. Essa fase é fundamental para que essa identidade possa vir a ser construída. Pensando na trajetória escolar de cada criança e na sua formação identitária, essas condições devem ser garantidas até o final da educação básica. No que diz respeito à escola sem partido, proposta indecorosa dos dirigentes da nação brasileira hoje, temos que lembrar que o Brasil defende na Constituição que somos um Estado laico, e, por sua vez, a educação também. Sendo assim, a religião não é essencial na escola. Ao contrário, ela acaba tolhendo o processo de liberação do pensamento, das ações, do conteúdo, dos comportamentos, das informações científicas. A escola passa a ser a instituição da proibição irracional. Na escola existe uma tensão entre educação, sexualidade, diversidade sexual, e a essa tensão nós temos que resistir. Também quero tratar da importância das cotas para negros, pardos, indígenas e egressos da escola pública, ações afirmativas. Sou a favor das cotas raciais. O Estado brasileiro tem que pagar a dívida que tem com os negros excluídos, por sofrerem o estigma da escravidão. Como temos uma elite racista, preconceituosa e escravagista, precisamos, de fato, dar a todas as condições para que os excluídos hierarquicamente na nossa sociedade frequentem universidades públicas, não somente os brancos e ricos. Entre os excluídos, precisamos dar lugar para as mulheres, mulheres negras, homens trans, mulheres indígenas, para que atinjam outro patamar de conhecimento e tenham outras oportunidades empregatícias. Não podem e não devem estar à disposição do serviço doméstico. Este cabe a todos nós, independente da orientação sexual. Aqui quero fazer um parêntese. Não podemos nos conformar com as cotas, ações afirmativas. Elas tinham um prazo de 10 anos, quando foram aprovadas em 2005. Enquanto isso, o Estado deveria dar toda a atenção à educação básica, para que essa se transformasse em educação de qualidade para todos. Ricos, pobres, negros, quilombolas, pardos, brancos, indígenas, de forma a poderem escolher a formação universitária a seguir, a universidade a cursar e se quer cursar o ensino superior. O ensino superior não pode ser a única alternativa de escolarização. Temos que pensar que precisamos ter educação profissionalizante de qualidade
em todas as áreas, depois de um ensino médio de qualidade, né? Inclusive nas artes, a escolarização profissionalizante. Muitos jovens estão no ensino superior por falta de opção, mas não estão felizes lá. Não são todos os indivíduos que têm a disciplina exigida para desenvolver trabalhos acadêmicos. Poderiam ser ótimos músicos, pintores, artistas plásticos e outros. Como se vê, ainda temos muito pelo que lutar. Lutar contra o racismo, homofobia, xenofobia, é lutar também a favor de uma educação básica para todos, respeitando a diversidade social e a pobreza. A escola não pode ser dual. O que é bom para os ricos é bom para os pobres também, já dizia Anísio Teixeira. As cotas estão no final da formação, mas temos que pensar na longa trajetória escolar, a educação básica. Ao final, agora, quero parabenizar a palestrante e professora doutora Jaqueline Moraes Teixeira pelo seu trabalho apresentado. Parabenizar a todos os mestres e doutores que apresentaram seus trabalhos de pesquisa de excelente qualidade, tanto a pesquisa quanto a apresentação, e por isso proporcionaram discussões de qualidade. Espero que todos vocês tenham aproveitado esses 3 dias de trabalho e de aprendizado mútuo. Sinto-me gratificado como professora do programa em HPS, pelos colegas que tenho no trabalho e pelo conjunto de estudantes de alto nível, com os quais dividimos conhecimentos e com os quais aprendemos e muito. Parabéns a toda a representação docente, na pessoa de Cristiane Fairbanks, que promoveu esse evento de alta qualidade sobre um tema tão relevante e tão polêmico, em plena pandemia do coronavírus, e, portanto, um evento remoto. Foram persistentes e arrojados. Muito obrigada, gente, e bom final de semana a todos. Olá, boa noite. A mim coube a alegria e a honra de fazer o texto final da RD, então vou fazer isso agora. Bom, esse é o encerramento do 8º Seminário de Pesquisa e Integração do HPS, cujo tema foi Educação, Gênero e Identidade. O texto a seguir foi escrito por toda a representação discente, então eu peço que, ao me ouvirem, saibam que são todos os nossos corações falando. Gostaríamos de marcar esse momento final com a leitura de um poema intitulado Filhos da Época, de Wisława Szymborska, uma poeta polonesa que viveu com enorme custo e grande sensibilidade na terra arrasada pelo fascismo na Polônia do pós-Segunda Guerra. Em 1996, ela ganhou o Prêmio Nobel de Literatura e, beirando os 90 anos, somava uma obra que cabe num volume relativamente pequeno, mas que é de enorme importância. Suas palavras são tão caras e estão tão próximas de nós nesse momento que consideramos importante compartilhá-las aqui. Filhos da época. Somos filhos da época, e a época é política. Todas as tuas, nossas, vossas coisas, diurnas e noturnas, são coisas políticas. Querendo ou não querendo, teus genes têm um passado político. Tua pele, um matiz político. Teus olhos, um aspecto político. O que você diz tem ressonância. O que silencia tem um eco de um jeito ou de outro político. Até caminhando e cantando a canção, você dá passos políticos sobre um solo político. Versos apolíticos também são políticos. E no alto a lua ilumina com um brilho já pouco lunar. Ser ou não ser, eis a questão. Qual questão, me dirão? Uma questão política. Não precisa nem mesmo ser gente para ter significado político. Basta ser petróleo bruto, ração concentrada ou matéria reciclável, ou mesa de conferência, cuja forma se discutia por meses a fio. Deve-se arbitrar sobre a vida e a morte numa mesa redonda ou quadrada. Enquanto isso, matavam-se as pessoas, morriam os animais, ardiam as casas, ficavam ermos os campos como em épocas passadas e menos políticas. Nesse momento histórico, somos chamados a agir. O que dizemos ressoa,
e escolhemos dizer, enquanto tivermos ar. O 8º Seminário de Pesquisa e Interação do EHPS pretendeu ser um espaço para debater como as questões de gênero e identidade têm sido estudados no nosso campo de atuação, a educação, apresentando as pesquisas realizadas pelos colegas discentes, mestres e doutores pelo programa, e contando com a colaboração de distintos convidados externos. Com humildade e confiança, afirmamos que conseguimos cumprir esse propósito. Contamos com a apresentação de quase 30 palestrantes, 535 ouvintes únicos que participaram ativamente enviando seus comentários e perguntas pelo chat. As inscrições se esgotaram mesmo antes do início do seminário, com a inscrição de pessoas de todos os estados brasileiros, o que para nós é motivo de grande alegria, porque isso demonstra que estamos ocupando espaços e abrindo uma arena de debate cada vez maior sobre a educação, gênero e identidade. Assuntos que, queiram ou não serão silenciados, pois são pulsão de vida e grito de resistência de quem precisa ainda resistir para existir. Foram mais de 1.000 visualizações únicas ao vivo, 130 mil minutos assistidos, e aí vocês fazem a conversão para a hora. E tivemos, ao longo dos 3 dias, sempre nos assistindo, uma média de 156 espectadores únicos. A comissão organizadora do evento trabalhou ininterruptamente por mais de 16 semanas para desenhar e executar todas as etapas, elaborar as artes do evento para cada rede social, assegurar as inscrições e certificações, para aprender a dominar as técnicas necessárias para fazer a captação e transmissão de cada uma das mesas, enfim, todo o trabalho necessário para chegarmos exatamente aqui, nesse minuto em que apresentamos esses dados no encerramento do seminário. E dizemos isso não porque achamos que somos grandes, mas porque amanhã será maior. Não porque chegamos a esses números, mas porque, sendo quem somos, nós e vocês, chegamos a esses números. Esses números são a marca da ocupação de um espaço que passou a ser nosso por esse trabalho. E por isso, obrigado. Mas o dado mais curioso não diz respeito à tecnologia ou à audiência, e sim à própria temática do evento, a identidade de gênero. Buscando exercitar e não só teorizar novas práticas com relação à identidade de gênero, usamos para as inscrições marcadores mais amplos do que os que tradicionalmente se usariam em eventos como esse, que mencionam sexo masculino ou feminino. E você, ouvinte, palestrante, quando se inscreveu, pôde selecionar se se identifica como um homem ou mulher cisgênero, homem ou mulher transgênero, não binário, queer, e ainda, se não se sentisse contemplado em nenhuma dessas identidades, poderia selecionar a opção outros. E qual não foi nossa surpresa quando todas as categorias receberam marcações, isso é, temos aqui sujeitos com as mais diversas identidades e mais, uma parcela significativa que se identificou como outros, o que nos indica a relevância do tema e o quanto ele ainda precisa ser debatido. A variedade de assuntos que tocam gênero e identidade e que surgiram nas mesas foi marcante. O fato de várias palestrantes atuarem diretamente no chão das escolas, conhecendo a realidade sobre a qual falaram, e de buscarem estabelecer o diálogo e o fortalecimento de pontes entre esta educação básica e a esfera acadêmica, por vezes tão afastada, nos pareceu uma excelente estratégia para criar um debate consistente. Nas mesas, as palestrantes tiveram a oportunidade de compartilhar suas pesquisas e experiências profissionais e também seus saberes. Além do conteúdo de fôlego apresentado pelos pesquisadores ao longo desses 3 dias, acompanhamos também uma importante amostra das metodologias de pesquisa adotadas, dos referenciais teóricos, do tratamento das fontes e dos dados, que são partes fundamentais da formação de todo pesquisador. Apesar dos avanços legais ocorridos no Brasil por meio da adoção de políticas públicas e legislações protetivas, os direitos das mulheres, dos negros, dos indígenas e daqueles que têm uma identidade de gênero diferente das socialmente demarcadas ainda sofrem com muita violência e opressão, principalmente na atual conjuntura política do país. É urgente mobilizar a sociedade para lutar contra qualquer tipo de violência e opressão. Procuramos fazer isso nesse evento. E convidamos vocês a darem continuidade nesse movimento de mobilização. Os debates foram também espaços de acolhimento entre a mesa, os pesquisadores e os ouvintes, entre os seres humanos que somos. E sentimos que esse acolhimento reverberou em todos nós. Disso fica a lição. Talvez a mais importante regra para debater gênero e identidade seja fazê-lo sempre com afeto e acolhimento.
É urgente, portanto, que possamos romper com performances tóxicas e violentas de gênero que impedem isso. Discutir pautas identitárias é mais do que falar em visibilidade. É sobre resistência. É sobre luta anti-opressão. É sobre alterar as condições materiais de um sistema que oprime e reproduz as desigualdades. Discutir pautas identitárias é questionar o próprio sistema e construir na coletividade as condições para um mundo melhor. É no coletivo que somos um movimento, que fazemos resistência e, acima de tudo, que não nos tornamos indiferentes. Porque a indiferença é o peso morto da história. Nós não somos e não podemos ser os indiferentes. Por fim, eu gostaria de chamar a comissão organizadora para que vocês possam conhecer os rostos onde o suor e, por vezes, as lágrimas de riso ou desespero, às vezes os dois, escorreram nesses dias de trabalho tão intenso e tão gratificante. Então, por favor, joga na tela essa galerinha do barulho que viveu altas aventuras com você na sessão da live. É isso, galera. Muito obrigado. É muito diferente a gente não ter o feedback de vocês, mas assim, a gente ama vocês.